Oi filho, tudo bem contigo? Como é que tu está? O que tu tem feito de bom aí? Nossa, que legal! Sabe, o pai tá morrendo de saudade de ti e próximo final de semana a gente já vai se ver de novo. Eu espero que tudo esteja bem aí. Se precisar de qualquer coisa, liga pro pai. Eu te amo muito. Se essas frases são comuns a ti, se elas te soam familiar, então tu é um pai que com certeza tem uma comunicação com teu filho. Hoje, especialmente por causa da pandemia, essa comunicação se tornou muito mais importante e até mais comum. A gente pode falar por telefone, as videochamadas são uma boa saída para pais que não podem devido a estar em um lugar onde tem mais casos de Covid, né? Então, por causa disso, a presença física às vezes fica um pouco mais restrita, logo as videochamadas se tornam bem mais importantes. E isso é muito bom, porque assim a gente consegue manter a comunicação com o nosso filho, a gente consegue manter aquela proximidade da maneira mais possível que ela possa ser, dado essas condições especiais, e a gente também consegue saber como está indo a vida deles, o que eles têm feito e coisas desse tipo. Particularmente, essa é uma das experiências muito legais que eu tenho tido com os meus filhos, porque logo que começou a pandemia, como eu já comentei aqui, eles foram para a fronteira, que era um lugar onde tinha bem menos casos de Covid. Então a nossa comunicação se tornou quase diária. O Eduardo também ganhou um celular e isso ajudou muito para que a gente pudesse conversar bastante o tempo todo. E claro, ele empresta o celular para a irmã dele para que eu possa conversar com ela também. Uma das coisas que aconteceu é que durante essas últimas ligações, nesses últimos meses, que eu estava notando que talvez não estava sendo tão legal, é que as nossas conversas estavam sendo muito repetitivas. Era exatamente aquilo que a gente estava conversando no início do vídeo. Saber como um tá, saber como o outro tá, e só. A gente tem que pensar que como pai, existe uma oportunidade muito grande da gente ensinar o tempo todo, seja ao vivo, seja com presença física, ou mesmo via um telefone. Uma chamada ou uma videochamada. E a gente tem que buscar, especialmente por a gente não poder estar o tempo todo nesse contato presencial com os nossos filhos, maneiras de ensinar a eles. E lembrem que quando a gente ensina, a gente reaprende, a gente absorve isso de uma maneira mais completa na nossa vida. Então eu comecei a pesquisar sobre isso e eu achei um site bem interessante que eu quero compartilhar com vocês. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, mas o principal é a gente poder tirar o exemplo do que está no site para a nossa vida e aplicar desde agora com os nossos filhos. Uma das coisas legais é que não é necessário que tu tenha apenas essa situação da pandemia, ou que tu não consiga falar apenas de maneira via câmera com teu filho, mas tu pode usar isso em qualquer momento. É uma maneira muito melhor de saber como é que está a vida dele. O site ele fala sobre 50 perguntas que tu pode fazer para teu filho. E dessas 50 perguntas, tu vai instigar ele a buscar mais do dia a dia dele, buscar uma visão melhor do dia a dia dele, de coisas que foram boas, de coisas que foram ruins, do que ele acertou, do que ele errou, do que ele pode melhorar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Exemplo 1. O que fez você sorrir hoje? Pensa para vocês, para o pai, o que fez você sorrir hoje? Talvez para nós seja fácil a gente avaliar, mas para uma criança que está com milhões de informações vindo o tempo todo na cabeça dela, aos olhos dela, aos ouvidos dela, pensa o quanto fazer esse momento de reflexão de o que realmente fez sorrir. E quando eu fiz essa pergunta aos meus filhos, eu separei a risada do sorriso. Risada é aquela expressão de uma alegria que a gente tem, de algo divertido. Agora, o sorriso é uma coisa que vem mais do coração, é um sentimento de gratidão por alguma coisa. Nós estamos felizes por algo. Sorriso vem de felicidade, risada vem de alegria. Então, pensem em vocês e depois perguntem para os filhos: o que fez você sorrir hoje, filho? Filha. Pergunta 2. Que exemplo de bondade você viu hoje? Isso vai obrigar a criança a ver o mundo além do que ela apenas enxerga, e enxergar de outras formas e buscar exemplos de bondade ao redor dela. Imaginem o quanto isso pode ser positivo na vida de uma criança. Pergunta 3, e não menos importante. Você viu algum exemplo de maldade? Principalmente, o que você fez com relação a isso? Vamos focar só nessas 3 perguntas, e lá no site tem muito mais, vocês podem ver muito mais sobre isso. Mas nessa terceira pergunta eu tive uma experiência muito interessante. Em todas as perguntas que eu tenho feito para eles, eu sempre faço um desafio. Eu dou um prazo de 24 horas para eles me responderem. Às vezes eles até querem me responder antes, eu até aceito a resposta antes, mas
depois de 24 horas eu vou perguntar essa mesma pergunta, fazer a mesma pergunta de novo. Então, quando eu fiz essa pergunta sobre o exemplo de maldade, eles tiveram esse prazo de 24 horas e a minha filha respondeu uma coisa que ela viu e meu filho respondeu uma coisa porque ele não viu o exemplo de maldade nas outras pessoas, mas ele, jogando lá com os amigos online, acabou agindo de forma errada. Mas na visão dele, ele estava certo, ele não estava errado. Os amigos tinham agido apenas errado com ele. E no outro, eu ouvi, eu aceitei, eu respeitei, fiz ele pensar um pouco, talvez não tivesse errado, mas não cobrei nada dele. Apenas fiz com que ele tivesse um convite à reflexão. E após isso, no outro dia, sem eu perguntar mais nada sobre isso, ele me comentou: pai, na verdade, eu acho que eu estava errado, eu agi errado. Não importa o que os outros fizeram para mim, mas importa muito mais o que eu faço a respeito disso. E ali eu vi que essa pergunta tinha entrado na alma dele de um jeito que eu esperava, que é exatamente tu fazer essa reflexão. Não necessariamente que ele tinha que estar errado ou que o fulano estava errado, mas simplesmente reflete sobre aquilo que tu está vivendo, sobre as experiências que tu tem, e a partir daí então que se decida o que está certo, o que está errado, o que pode ser melhorado, o que pode não ser melhorado. Além disso, uma das coisas que eu aprendi é que quando eu faço essas perguntas para eles, eu também me policio melhor e me analiso melhor enquanto um ser vivente, enquanto um pai. E isso faz com que eu possa também contar as minhas experiências para eles, e torna então aquela ligação que a gente estava falando lá no início uma coisa muito mais produtiva, uma coisa muito mais gostosa. Espero que vocês gostem desse link que eu vou deixar para vocês, que vocês possam tirar bastante proveito junto com seus filhos. Nesses dias difíceis de pandemia, nós consigamos nos unir ainda mais aos nossos filhos através dessas perguntas, através de um sentimento de reflexão e de proximidade, porque quando eu conto a minha experiência para o meu filho, ele vê que eu sou humano e que eu estou aprendendo também a viver, e isso com certeza encoraja ele a ter as suas próprias experiências, a entender suas experiências e a melhorar como pessoa.